Muito bem, amigos, mais uma vez, neste sábado nós estamos aqui comemorando o aniversário da cidade de Botucatu. Tivemos 2 entrevistas já com o Zulo e hoje a gente tem uma alegria muito grande de receber nesse espaço de 30 minutos para rememorar a história de Botucatu, um especialista na cidade de Botucatu. Desde que eu me conheço por gente, o João Carlos Figueroa, escritor, jornalista, um ativista das causas de Botucatu, sobretudo da cultura, sempre tem pesquisado a história da cidade. Lembro dele fazendo publicações a respeito de como interpretar o nome de Botucatu, as pesquisas que ele havia realizado em fontes, né, do estado. Depois vieram outros livros e esse trabalho todo culminou com 2 versões, uma ampliação do livro As Chegas da História de Botucatu, e após esses 2 livros ele continuou escrevendo e ele vai falar um pouco do que ele colheu das informações da cidade de Botucatu, que é uma cidade que vai comemorar aí 167, 168 anos, mas tem uma história muito anterior a isso, que começa lá com os jesuítas, e ele sabe tudo disso aí. João, alegria receber você aqui, seja bem-vinda aos microfones aqui da Rádio Clube, você que também é um veterano do rádio desde da década de 1950. Bem-vindo aqui à Rádio Clube. Bom dia, Haroldo, bom dia, ouvintes da Rádio Clube, é um prazer estar aqui novamente. Fazia muito tempo que eu não vinha. Exato, essa pandemia nos afastou sobremaneira. Totalmente. Espero que a saúde esteja boa e as lembranças estejam aí na ponta da língua, viu, João? Estou lutando com a saúde, mas ainda falta muito. Ainda falta muito, então vamos aproveitar essa resistência toda. João, eu comecei falando aqui nessa abertura a respeito de seus livros. Me lembro de uma publicação sua, uma capa vermelha, uma brochura, onde você falava da chamada toponímia do nome de Botucatu. Aliás, eu era muito moleque naquela época, muito criança, acho que tinha 17, 18 anos, tive que ir lá no dicionário saber o que você estava querendo dizer com toponímia, que tem a ver com a formação, né, do dialeto tupi-guarani, com as versões em português, e culminou com o nome de Botucatu. Recentemente, conversando com o Zulo, ele falou que os nomes de Botucatu ao longo dos primeiros 200 anos aí mudou bastante coisa, né? Os primeiros 100 anos, com certeza. Esse livro que você se refere, ele está hoje na internet no meu site, disponível para as pessoas baixarem e levar para casa, com uma espiral. Esse livro foi elaborado em 1993 e editado em 94 e trata exclusivamente de identificar e interpretar os vocábulos que formaram a palavra Botucatu. Botucatu já é um arredondamento do que era Ibitucatu. E eu trabalho com Ibitucatu. Ele chama-se Ibitucatu e foi editado em 1994. Eu lancei inicialmente na Semana Cultural que o Dr. Marins promoveu no Centro Brasil Itália, né? Naquela época, acho que ainda era o Clube 24 de Maio, não lembro Não, bem. era Centro Brasil Itália. Na década de 90 já era. E começou dali, não é? Eu tinha feito pesquisas na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, aproveitando o tempo que eu estava trabalhando lá e as noites livres, e eu trabalhei lentamente, identificando, estudando e copiando as interpretações que os grandes estudiosos da área nos legaram. E a gente tem a ver essa história, sobretudo, a gente falou muito, né, da presença do índio aqui nessa nossa região, e querendo ou não, os mineiros, os espanhóis, os religiosos que chegaram, tiveram conflito com os índios e, sobre maneiras, resistiu-se o nome da cidade, né? É uma das poucas cidades na região, nessa altura da serra, que mantém o nome indígena, né? Originário indígena. Houve uma onda na década de 40 que estimulado inclusive pelo governo Getúlio Vargas, que era voltar às origens na interpretação dos nomes. Uma quantidade imensa de cidade saiu do seu nome original e acabou adotando uma toponímia indígena, né? Então, estudando algumas histórias, a gente vê o que era o nome e o que passou a ser e acabou ficando, né, como a atual denominação que a cidade ostenta.
E tem a ver com a natureza, né? Ventos bons, um vento ameno, satisfatório, né? Essa interpretação inicialmente foi dada por alguns estudiosos da Universidade de São Paulo, identificando os topônimos formadores, Ibi, Ibitu e Catu. Né? São três componentes do nome Ibitucatu. Ibi terra, tu tombo, então aragem, né? Seria o vento que bate na terra. E Catu, que tem duas interpretações no tupi, ou bom, quando colocado no fim da frase, ou muito, né? Bom muito, e bons ventos, bom, que acabou entrando para o nome da nossa cidade. Ô João, e os índios que tinham nessa região? Há quem diga que eles eram, inclusive, comedores de gente. Eles matavam os europeus que vinham, os adversários, e comiam. É verdade isso? É verdade. O choque foi grande, né? Porque ele era lógico, né? Seria lógico. Vem uma população nova, de origem europeia, tomando o que é deles? Ou tomando o que é deles, uma parte formada já em segunda geração, que foram os mamelucos, né? Formação de eram expedicionários, conquistadores de terras indígenas para estabelecer a civilização europeia. Então era lógico que eles resistissem. E houve uma resistência muito grande. Mas eles acabaram perdendo essa parada, né? Eles foram aldeados num aldeamento público, né, nesta região, em São Pedro do Turvo, e que durante muito tempo perdurou com a administração branca. Né? Eles foram aldeados e administrados, onde recebiam os instrumentos para a lavoura. Esse já era uma etapa em que a maioria tinha saído desta região e os que remanescentes ficaram. Outros foram para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, onde estão até hoje os coroados, e outra parte desceu o rio do Peixe para baixo das cascatas, das cachoeiras, aonde o homem branco demorou para chegar. Eles foram indo embora. Para o oeste. Aí tem a ver a tal história do caminho do Piabiru, que é uma coisa emblemática, muita gente fala que até tem túneis, né? O caminho do Piabiru já é uma história mais antiga, em que os povos pré-cabralinos fizeram e utilizavam. Ele não tem uma data fixa de sua construção. Ele foi sendo construído ao longo das várias nacionalidades que ocuparam o território da América do Sul e que pretendiam se deslocar de um canto ao outro, mas ele não muito antes de Cabral, né? Ele ligava o Atlântico às cidades, ao Pacífico, né? Às cidades históricas como Machu Picchu, no Peru, né? O que a gente quer fazer agora, eles já faziam no passado, né? Já faziam no passado. Ou no lombo de lhamas. A pé. Quando houve uma união das coroas europeias, Portugal e Espanha, se proibiu o uso desse caminho, porque Espanha e Portugal ficaram divergentes, mas nessa época, foi de 1580 a 1620 ou 1640. Nessa época, não havia impedimento do trânsito de representantes das duas coroas de um canto ao outro. Tanto é que tem uma famosa expedição que sai de São Vicente, né, São Paulo, Piratininga, e descendo o Rio Tietê vai até o Paraguai. Né? Eles trocavam essas informações e numa determinada altura a administração portuguesa proibiu o trânsito nesse caminho, era o caminho Piabiru. Entendi. João, falando de publicações, a gente chegou a essa pré-história da cidade de Botucatu, né, por causa da toponímia do Ibitucatu, um dos seus primeiros livros a respeito da história de Botucatu. Depois eu me lembro que você se dedicou muitos anos, né, à atualização
da publicação do Hernando Donati. Primeiro, As Chegas da História de Botucatu era um livro que dava apontamentos. Posteriormente, no trabalho que você desenvolveu com o Hernani, pouco antes dele falecer, essa ampliação virou 2 ou 3 volumes. Eu, pelo menos, tenho 2 lá em casa. Que mais você escreveu? Quais são as outras publicações? Bom, publicação recente eu escrevi o Boca do Sertão, que é um resumo bem didático. Eu dividi em fases a história de Botucatu, e fácil de ser assimilado, e que esgotou, eu coloquei no meu site, né, que é ibtucatu.net.br. Depois vai para a história de Botucatu, e quando abrir a tela vem em cima livros e textos. Está ali para quem quiser ir num birô de informática e baixar de Xerox, baixar aquilo e botar num caderno espiral. Está de graça lá. Está de graça, né? Aliás, lá existem 2 livros do Frei Fidelis. Frei Fidelis, que foi um estudioso das Três Pedras, né? Que é um fenômeno, é um acidente geográfico hoje no município de Bofete, e o Frei Fidelis fez uma abordagem um estudo sobre o sumério e tentou identificar a presença dos sumérios nesta região através da mitologia, mas com uma interpretação mística. Você se lembra, André de Perry, que eu levei no Diário da Serra para você entrevistar? Então, ele já tem o mesmo local, porém com uma abordagem de paleocontato, quer dizer, há viagens de extraterrestres, presença de extraterrestres naquela região das Três Pedras, só que a abordagem dele é diferente da mística. A dele tenta ser ao máximo científica. Ele edita uma revista Enigmas, e que fala sobre a presença também de pessoas que não eram da região, mas que não se refere aos sumérios, porém aos astronautas. Essa tese é muito interessante, porque também foi descoberto lá no Rio de Janeiro marcas cuneiformes lá num dos morros lá, Pedra da Gávea. Na Pedra da Gávea, muito semelhante às encontradas em determinado momento aqui na cidade de Botucatu. Houve muita depredação. Um local que tinha um pouco disso era aqui no Morro de Rubião, infelizmente a depredação leva a isso. Será que tem a ver essa perspectiva, João, de existências de ETs, até porque a região é famosa por esses casos, né? Teve abdução. Me lembro que na época, logo que chegou à universidade, o pessoal ia lá no Bairro Alto ver disco voador. Enfim, tem muitos relatos disso aqui. Será que em algum momento isso pode existir? Até porque eu pensava que era tudo uma fantasia, mas considerando que aqui na Terra a gente está pesquisando água subterrânea em outros países, a gente está num dos maiores lençóis freáticos do mundo. De repente, até no meio desses absurdos, existia uma ponta de verdade, né? Para alimentar essas teses, não chamaria de fantasia, porque ela fica entre o mito, a lenda e a realidade. Existe um filme que foi feito, chama Povos da Cuesta. Esse Povos da Cuesta é de autoria do Lucena, que é um cineasta que esteve aqui durante muito tempo. Ele elaborou um filme baseado e dividiu o filme em quatro partes. Numa delas ele faz entrevistas com pessoas que habitam aquela região da Cuesta. E eles são unânimes em dizer a presença de fenômenos estranhos ocorrendo, bolas de fogo que andam de um morro ao outro, figuras que aparecem à noite. Enfim, eu não sei se isso alimenta, confirma ou desmente a lenda, né? De todo caso, há um enigma aí que uma vez eu perguntei para o Hernando Donato sobre os escritos do Frei Fidelis. Ele fala, olha, eu acho que nós não estamos ainda na altura de interpretar o Frei Fidelis. Talvez no futuro a gente consiga entender um pouco mais. Em todo caso, os 2 livros do Frei Fidelis estão nesse endereço que eu pus. Ibtucatu.net.br.
depois vai para página História de Botucatu, e depois em História de Botucatu entra em livros e textos. Estão os 2 livros do Frei Fidelis. E, aliás, são livros que o André às vezes recomenda para as pessoas baixarem, do Brasil todo, e está fácil de acesso. Bom, considerando então fenômenos espetaculares, a gente vai continuar falando dos seus livros. Parece que tem mais um além do Boca do Sertão, não tem? Eu editei mais 2 depois disso. Foi um em 2018, vê que estou já... 2018, quando o Santuário de Lourdes comemorou 100 anos. Eu vendi uma parte na quermesse do dia 18 de setembro de 2018, depois 2019 não teve a festa, 2020 foi a pandemia. Eu levei o estoque, está lá na secretaria do santuário para quem quiser comprar lá. Deixei para fazer finanças para a igreja mesmo. E por fim, o Pedra da Fé, que é um livro sobre a história da Igreja Católica no Alto da Serra, que é uma história completa. Legal. João, mas aí dentro desses fenômenos todos, na virada do século, antes mesmo de existir o rádio está sendo comemorado aí os seus 100 anos. Aliás, o diretor da Rádio Clube, o Rodrigo Neves, presidente da AESP, está promovendo uma série de atividades referentes aos 100 anos. E a gente não pode esquecer um talentoso padre que passou na cidade de Botucatu. Eu nem conhecia, nunca ouvi falar, até que um dia, num fechamento de jornal, a gente desenvolveu uma pauta lá e você escreveu sobre o padre Landel de Moura, que foi um sacerdote que pesquisava tecnologias a partir da eletricidade, e muito antes, ou no mesmo período de Marconi, mas um pouco antes, só teve um problema lá com o registro, ele conseguiu fazer uma transmissão sem os fios do telégrafo, né? Como que foi a participação desse homem aqui na cidade? Pelo que eu lembro, ele assustou o povo de Botucatu, assim como assustou pessoas lá no Rio Grande do Sul nas suas pesquisas e em São Paulo também. Ele foi um personagem polêmico, mas ele tinha razão científica para ser polêmico. Na época, não havia essa ciência suficiente para alcançar o que ele estava fazendo. E ele trabalhou não é só com ondas de rádio. Ele trabalhou com ondas luminosas. A transmissão que ele fez entre Santana e o mirante da Avenida Paulista foi com modulação luminosa, né? Que hoje é muito comum, transmitida através das fibras ópticas, né? Ele inventou o microfone, inventou o alto-falante, ele inventou o rádio, e ele teve em Botucatu como pároco adjunto ao ao padre Pascoal Ferrari, em 1905 e 1906. E é interessante que ele, quando ele vem para cá, ele vem como que num desterro, vem como que exilado nas fronteiras da civilização, um lugar que não tinha luz elétrica, que era o insumo básico Foi um castigo, então. Eu interpreto como sim. Ele tinha estado, depois que ele volta de São Paulo, onde ele fez a transmissão histórica e inaugural, ele encontra o laboratório dele em Campinas invadido e depredado. E ele foi alcunhado como bruxo, né? Muito triste. Ele tem um acesso de ira e destrói o resto do equipamento. E vai para um desterro em Nova York, né? O que é um desterro lunar, Figueroa? Ele vai autoexilado, digamos assim. Autoexilado, e vai embora, fica longe, talvez até mandado pela igreja para sossegar um pouquinho, porque não havia outro lugar para ele ir. E ele vai lá, começa a buscar o registro de suas patentes. E ele remonta todos os seus equipamentos para comprovar diante de uma comissão que aquelas inventos existiam, funcionavam e podiam ser ganhar o sim do seu registro. E ele consegue voltar para o Brasil com as patentes desses inventos, né?
Eu publico isso no site que você tinha, o Botucatu Online. É um trabalho grande que eu fiz sobre as atividades do padre Roberto Landel de Moura. Só que ele chega no Brasil e vem para as fronteiras do conhecimento da civilização que é Botucatu. Cidade que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha calçamento. Era a boca do sertão, como era é o a nome boca do do sertão. João. E ele e ele vem aqui, retoma suas pesquisas de novo e pede para o deputado Armando de Barros apresentar uma proposta na Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo financiamento porque ele não tinha dinheiro. Ele pediu financiamento para seus inventos. Ele não conseguiu. Eu solicitei ao Hamilton, que é um jornalista que escreve para o Zero Hora, e falei disso. Ele pesquisou na Assembleia Legislativa e encontrou lá o não. A proposta de Padre Landel de Moura foi descartada como tal em 1906. E aí, de repente, ele soma de Botucatu. Vai reaparecer em outros lugares, mas logo ele morre. João, a gente vai para uma passagem comercial, daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco do padre Landel Moura, as pesquisas do rádio, a importância de Botucatu nesse cenário, e falar um pouco de um personagem que você citou aqui, um tal de Pascoal Ferrari, que, lendo o seu livro, parece que teve uma importância muito grande na configuração do que é Botucatu, ele como representante da Cúria Metropolitana lá de São Paulo. Não sei se é isso mesmo, se você concorda ou não. A gente vai a uma passagem comercial e volta na sequência. Quem compra na Comercial B&B concorre a prêmios em dinheiro, que poderão chegar a R$700 mil. E lembrando que a B&B é a loja que mais tem dado prêmios em dinheiro em Botucatu e região. Então não perca tempo e confira essas ofertas. Tubo Tigre 4 polegadas, R$109. Bela Ducha Lorenzetti, R$65,90. Gabinete para cozinha de 1,5 m, R$499. E lembrando que para sua construção ou reforma, a B&B tem o melhor em acabamento. Promoção Dinheiro na Mão da Comercial B&B, onde você compra, economiza e pode ganhar dinheiro. Rua Floriano Simões 230. Telefone 3815-1900. Vila dos Lavradores. A construtora Reinaldo Henrique Engenharia tem o orgulho de apresentar o mais novo complexo comercial e residencial de Botucatu, Le Grand Chaillot, um moderno edifício na Avenida Vital Brasil, um dos pontos mais charmosos de Botucatu, com áreas comerciais no terreno e ampla área de lazer, com piscina coberta e descoberta, ambas aquecidas, sauna, quadras poliesportivas, campo de minigolfe, salão de festas, academia, salão de pizza, cinema, playground e soul wine. 2 torres, uma exclusiva com 4 apartamentos por andar, todos com 3 suítes, e outra torre com 1 e 2 dormitórios, sendo 4 unidades premium por andar. Procure seu corretor de confiança nas imobiliárias de Botucatu. Le Grand Chaillot, mais uma obra com a qualidade Reinaldo Henrique Engenharia. Seven Motors, confiança, credibilidade e excelência. Sua concessionária Premium proporciona confiança, credibilidade e excelência no atendimento, entregando o que há de melhor para os seus clientes. Faça uma visita na Avenida Deputado Dante Delmanto 2833. Confira parte do estoque no site sevenmotors.com ou pelo telefone 3813-7707. Seven Motors, sua concessionária Premium em tudo. Muito bem, amigos, nós voltamos nessa segunda parte aqui da nossa programação de aniversário da cidade de Botucatu, todos os sábados, conversando com pessoas, com pesquisadores, com pessoas que viveram momentos importantes da história de Botucatu. E hoje, para nossa alegria, o João Carlos Figueroa, autor de diversos livros a respeito da história de Botucatu, da nossa pré-história e da nossa história e da contemporaneidade dos momentos em que a gente vive, porque ele acompanhou e tem publicações até 2018 ou até um pouco posterior, por conta, né, da sua história, das suas pesquisas, o volume de informação que ele reuniu ao longo da sua vida, e tem publicado e disponibilizado tudo isso no site ibitucatu.net.br.
É um site onde você pode baixar todas as publicações que ele tem e de outros autores, como por exemplo o Frei Fidelis, que é um autor do livro sobre as Três Pedras, que remete a interpretações de coisas místicas da região de Botucatu. João Carlos, em termos de publicação, você estava me dizendo que tem um outro livro que inclusive deveria, ou se não é adotado, para os alunos da rede municipal e da rede estadual conhecerem um pouco da nossa história. Como é que chama esse livro? Qual é a importância dele? O livro Botucatu, Conto, Canto e Me Encanto com a História da Minha Cidade, que algumas pessoas chamam uma brochura, mas não é um livro de 200 páginas, muito completo, grande, colorido, foi editado durante o governo do prefeito Yela. No finalzinho, nós lançamos, junto com a Chegas para a História de Botucatu, a edição número 4, não é? Que tem 2 volumes, e editamos esse livro. Na época eu fui contratado por uma editora para elaborar um trabalho e a orientação do professor Borges, que era secretário da Educação. Gilberto Borges. Ele é um livro que respeita a linha geral de como pode ser ensinada a história de Botucatu nas escolas. É lógico que existem exemplares dele nas bibliotecas das escolas de Botucatu, principalmente na biblioteca da secretaria, né? E nele pode ser formado um programa de ensino sobre a história de Botucatu, porque ele obedece todos os parâmetros necessários para ensinar a história de Botucatu, a história oficial, né? É que eles chamam de livro paradidático. Isso, um livro paradidático, né? Eu me baseei para escrever nele num roteiro muito antigo do professor Guilherme de Abreu e Castro, que havia editado um almanaque na década de 70, né? E abordei os mesmos assuntos, só que atualizando, né? E ele foi checado agora, no ano de 2008, quando ele saiu, ele foi checado por profissionais da Unesp, né? Eu procurei para a área de arqueologia, né, e geologia, os professores do Instituto de Biociências, para a área de zoologia, o professor Jorge Gin ainda estava vivo, ele orientou na feitura dos termos, deu uma supervisão nos termos que eu havia escrito e sugeriu outros, né, sobre a biologia da cidade, na botânica também, uma professora, na área de recursos florestais, no Lajeado, enfim, eu procurei agora acrescentar conhecimento que a cidade havia reunido através da Unesp, né? E ele é um livro que poderia ser reeditado com tranquilidade, atualizando, lógico, mas necessita de servir como orientador de uma capacitação dos professores para aplicação em classe, né? Eu fiz um outro também, Haroldo, que eu achei muito interessante, foi por solicitação da Conceição ela trabalhava na ocasião na Prefeitura Municipal. Conceição Versese, da União Cultural Negra. E ela era a assessora de igualdade, né? E ela gostou muito de uma história que eu havia pesquisado, aliás, sobre sua orientação na Gazeta, quando você estava na direção de redação da Gazeta, tempo antigo, né? Era uma história sobre a Princesa Negra da Fazenda Velha, né? Isso levou a organizar uma publicação com a mesma editora que havia me contratado para fazer o Conto, Canto e Me Encanto com a História da Minha Cidade, e ela foi entregue para a Secretaria de Educação para programar uma discussão sobre igualdade racial, respeito e igualdade racial, né? Ficou muito bom, porque é tão bom que isso não sai do catálogo da editora até hoje. Outro dia, entrando na internet, eu vi que ele estava sendo adotado por uma escola estadual de São Sebastião, né? Quer dizer, ele serve de substrato
para alimentar uma discussão sobre o tema, né? E onde estão os pretos de Botucatu que não apareciam? Eu lembro que teve uma época em Botucatu, quando você... eu vou até sou preconceituoso, mas era uma mosca branca encontrar uma pessoa de origem negra de Botucatu, principalmente aquele final dos anos 60, início dos anos 70, até o final dos anos 80, parecia que só tinha europeu na cidade de Botucatu. Era muito difícil, embora tivesse, é óbvio, né, mas era difícil encontrar essas pessoas na cidade. Olha, Haroldo, eu acho que eu atribuo isso a um fato que foi a desorganização de um clube como o Luiz Gama. O Luiz Gama alimentava a agregação da comunidade negra, né, em Botucatu. E ao fechar, ele ficava com uma sede ali na Avenida Santana. E mantinha uma escola de samba, mantinha um time que chamava Guarani, teve durante muito tempo, né, que acabou virando um bloco carnavalesco. E quando isso aconteceu, mesmo Dr. Guedes tendo reorganizado a União Cultural Negra com a perspectiva cultural, não conseguiu dar agregação à comunidade, porque era próprio o Grêmio Recreativo, porque chamava Sociedade Recreativa Luiz Gama, organizada pelos negros de Botucatu, pela comunidade afrodescendente que estava residindo em Botucatu. Então eu tenho a impressão que o motivo foi esse. Você falou que ao desenvolver esse livro paradidático, você conversou com docentes da universidade. De vez em quando a gente escreve na internet, nos buscadores, Botucatu. Aí aparece Basalto Botucatu, Arenito Botucatu. Essa classificação, ela é moderna, é anterior? Como que surge o nome Botucatu? Essa região é muito estudada pelos antigos departamentos de geografia da Universidade de São Paulo. É uma região de referência, né? E esses fenômenos geológicos surgiram em épocas milenares, milhões de anos atrás, quando nesta região se formou a cuesta de Botucatu, através de um fenômeno de vulcanismo que fez aflorar o basalto, que é a pedra-ferro. A pedra mais preta, né? Pedra-ferro, pedra dura, pedra que se faz... Aquela que em alguns pontos da cidade a gente vê sendo utilizada... Não, aquilo é o arenito. Por exemplo, na rua Marechal Deodoro ainda tem o arenito Botucatu fomentando o meio-fio. Em alguns outros pontos a gente encontra aquela pedra mais preta que parece terra queimada, né? O arenito cobriu o basalto, né? O fenômeno vulcanismo ocorrido nesta região ele partiu a crosta terrestre durante um longo trecho. Ele é imenso, ele vai seguindo para a região noroeste do estado de São Paulo, e é um vulcanismo de fissura. Ele quebra, não é um vulcão, ele quebra a crosta terrestre e faz brotar as lavas que se transformaram em basalto. E por sobre ela se depositaram, através de milhões de anos, tipo assim, 500 bilhões de anos, depositaram os grãos de areia que o vento trazia. Será que é por isso, desculpa te interromper, que na região de Marília, Bauru, Conchas, a gente encontra muito fóssil e pegadas no arenito? E na região de Conchas, essa que você está citando, Laranjal, você já tem um antigo fundo de mar, onde nas pedreiras se encontra ainda pedras que contêm dentro, quando elas se partem, contém fósseis de trilobites, por exemplo. Um animal que existiu durante muito tempo nas partes de fundo de mar, onde tem ali as fábricas de calcário, né? Ali é uma coisa interessante. Quer dizer que quando no passado, eu vou exagerar agora, hein?
No passado, nós éramos praia. Santos éramos do nosso praia. lado, o mar do nosso lado, não é? E ali, interessante que nessa pedreira que existe quando se vai para Laranjal, eu durante muito tempo parei ali para pedir fóssil, né? Eles quebravam a pedra na marreta, então ao bater na pedra ela se partia no ponto que ela estava mais fraca, que é onde existia o fóssil. Depois que acrescentaram ao processo de formação, de produção, o explosivo ele vem antes. A máquina triturava as pedras, tritura as pedras. Os fósseis se foram, quer dizer, ali existe ainda, porém são moídos em trituradores que transformam aquilo já direto em calcário, sendo independente de uma fase anterior que era quebrar a pedra na marreta, que era o que dava o fóssil. E dá ainda, né? Dependendo se você tem uma pedra grande, quebra para ela ficar menor, para poder ser triturada. Hoje não existe mais isso. Quer dizer que quando a gente fala do famoso período de Pangeia, Botucatu já existia lá essa denominação em função dessa formação. Aliás, se a gente pensar um pouco mais regionalmente nessa perspectiva das fissuras dos vulcões, o Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo pesquisa na cidade de Anhembi uns buracos que parece cupim e que vez ou outra solta um cheiro ruim, um cheiro de enxofre, um cheiro muito forte no ar. Inclusive essa área já está protegida por parte do Instituto Geográfico, não sei como é que está na cidade, mas é uma atração. Segundo dizem, tem 3 desses no mundo. Aquele nos Estados Unidos, no noroeste deserto de Atacama, no noroeste dos Estados Unidos, em Anhembi e no Rio Grande do Sul. É uma formação típica que soltam gases. E vai formando como se fosse um cupim. Como fosse um cupim. De meia altura, né? Saiu inclusive uma matéria, acho que numa revista de circulação nacional sobre isso. Saiu na revista Ciência Hoje, da FAPESP, entre outras publicações, a preocupação do pesquisador em não haver uma preservação dessa formação, onde ele discute muito o que você falou referente à formação do basalto e do arenito Botucatu, e também a importância das águas subterrâneas que a gente tem aqui, a formação Bauru e a formação Botucatu, que agora chama Guarani, né? Guarani, o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, que a gente diz que está com uma fase aflorada aqui em Botucatu, ele se estende por Paraguai, Argentina e vai até o Rio Grande do Sul, parte no Mato Grosso. Uma boa parte do Brasil. E interessante é que não é um lago, as pessoas às vezes pensam que é um lago, não. É que a água ela fica retida entre um grão de areia e outro, para ser retirada de lá. Molecular. Para ser retirada de lá sob pressão, não é? Então, a importância de se preservar essa parte do afloramento é que ali é um lugar bom para aulas. As pessoas, quando eu fui fazer esse livro, Conto, Canto e Me Encanto com a História da Minha Cidade, eu fotografei na descida da serra, no corte, hoje está com cimento por cima, mas deve ser encontrado em outros lugares. Na descida da serra existem depósitos de areia transversais, uma em direção contrária à outra, o que evidencia a mudança da direção dos ventos. Uma caía para um lado direito, a outra parte do vento se depositava os grãos de areia para a parte esquerda, e isso é bem claro ali na descida da serra. João, em termos de, saindo já das questões, né, das suas publicações, dos livros, dos mistérios da história de Botucatu, a história de Botucatu começa, né, com a briga pela possessão da terra, portanto tem interesse econômico e, vamos dizer, diplomático dos impérios, né, que disputavam isso. Posteriormente a gente teve a questão
dos tropeiros, da ferrovia, enfim. E agora a gente vive uma fase em que Botucatu está concentrado na produção de veículos, enfim, está sintonizado com o que a gente faz no Brasil. Mas lá no passado, peças da área de cafeicultura e de outras máquinas, né, até para a produção de macarrão, eram feitas aqui em Botucatu e exportadas para o Brasil inteiro. Como é que é a importância de Botucatu, das elites econômicas, trabalhadores, empresários, imigrantes, nativos? Qual é que é a importância desse cenário? Porque Botucatu foi uma das primeiras diretorias da Ciesp, quando o Roberto Simons começa a inventar essa história de organizar a classe produtiva industrial. Botucatu já aparece no mapa, mesmo sendo uma boca de sertão, como diz o seu livro. É verdade. E você sabe que essa é uma fase interessante que está pouco estudada em Botucatu. Ela está pouco estudada, que é a formação da elite industrial, né? E formação da indústria. Quais foram os capitais que foram investidos? Sabe-se que começou, cada empreendedor começou com uma tenda de ferreiro e expandiu para a formação de uma indústria um pouco mais encorpada e diversificada. Mas não há um estudo, porque o que eu acho interessante é que nesse período as famílias casavam entre si, dos industriais, formando conglomerados. Talvez tenha sido até esse o motivo de, por volta de 1930, essa chamada elite industrial tenha entrado em crise, não é? Que houve isso, a expansão, o auge e a decadência, não é? Talvez tenha sido por isso, porque você vai olhar na história, fulano de família tal, casado com fulano, dono de tal indústria. Né? Isso houve a formação de uma classe social poderosa, dedicada à produção industrial, que acumulou grandes fortunas com a produção voltada principalmente para a indústria do café. Né, com despolpadores, com os beneficiadores de café, né, entre eles Blasi e Milanese. A família Milanese também produziu muito essas máquinas que ainda existem, trabalhando por aí, dedicadas ao beneficiamento de café e de arroz, né? Nesse particular também, nesse período, se desenvolveu um bom núcleo, um grande núcleo na área metalúrgica. Né? Você pega hoje, por exemplo, a usina hidrelétrica do Salto do Lobo, que fica em Itatinga, montada por Petrarca Bach. Você vai ver o equipamento das comportas, todas indústrias Blasi. Eu vi isso aí lá. Fundição Indústria Blasi. Você visitou lá? Já tive lá. Então. Aliás, nós tivemos junto uma reportagem no Diário da Serra, naquela propriedade. Foi quando você me apresentou o eletricista principal, quando eles estavam retomando e utilizando uma daquelas máquinas de gerar energia. Gerar energia inaugurada em 1927, uma turbina. Eu já não lembro, você vê que eu tô com a minha... Tem muita coisa que eu não lembro, né? Teve um período, por exemplo, que eu trabalhei muito pelo rádio em Botucatu, mas eu só me reconheço nas fotografias, eu não lembro nada, né? Eu transmiti a assinatura do contrato da Sabesp, foi feita em Cerquilho, transmitido lá. E depois, em 74, em 2 anos depois, em 76, eu transmiti no posto principal, à beira do registro principal que ia ser inaugurado pelo governador Paulo Egídio Martins, na Sabesp. E eu não lembro. Né? Naquele dia, eu lembro porque eu tenho a gravação. Uhum. Tenho a gravação dessa inauguração. E como é que foi a sua história no rádio, João? Eu comecei no rádio em 56. Fiz 12 anos em agosto e setembro. A minha mãe pediu para o Plínio me empregar e eu fui trabalhar no escritório, trabalhando como office boy, né? E ali, perto dali, eu fui para o microfone rapidinho, como tinha rádio e teatro, eu fiz algumas pontas com voz de menino
nas novelas que eram exibidas, esquetes teatrais, às segundas-feiras, né? E dali para o esporte eu fui me desenvolver. Fiquei de 56 e 64. Quando eu estava saindo em 64, estava chegando o Néder, o João Moreira, o Fadel. Eles eram um pouquinho mais novos que eu, né? E eu fiz essa passagem no rádio, foram 8 anos. Depois fui embora, voltei em 70, depois saí do rádio e voltei em 90. Quando o Plínio já estava sozinho lá, né? O Elcio tinha morrido e eu voltei 3 vezes, 3 passagens no rádio. João, e o rádio está fazendo 100 anos, você disse que o rádio aqui em Botucatu você começou com uns 12 e a Rádio F8, que foi a pioneira, que reunia inclusive essa elite econômica como sociedade anônima, em 1939. Acho que o rádio deu uma boa contribuição para o desenvolvimento, sobretudo porque é uma cidade onde o impresso não pegou. Não pegou. Era o rádio. A Botucatu e São Manuel são 2 exemplos, né, do pioneirismo do rádio, onde a mídia impressa não pegou. Será que tem a ver com a importância, o envolvimento da comunidade nessa transmissão? No rádio, tem. Eu acho que é uma boa observação. Uma vez eu falei isso com o Plínio. Ele falou, o rádio aqui tem mais força que ele editava o Correio do Botucatu, e eu, naquela ocasião, perguntei por que o Correio não se desenvolvia. E ele me falou, o rádio é mais importante que o jornalismo impresso. E mesmo assim ele lançou o diário foi na década de 70. Botucatu, e que era um diário impresso, né? Mas não conseguiu dar conta. O rádio, ele sempre teve um papel importante junto às famílias, né? Tanto é que quando eu entrei no rádio em 56, ainda existia a festa comemorativa do aniversário da rádio. E na festa comemorativa do aniversário da rádio iam artistas da cidade, pianistas, tocadores de sanfona, as escolas de música, o professor Gastão da Alfarra, todos, o maestro Salim Caiu, todos que faziam parte da sociedade, mas não do rádio, iam para o rádio e comemoravam o aniversário da rádio. O rádio em Botucatu tem um papel bastante grande, né? E por isso que eu acho que ele é tão forte, ele é muito forte, é a principal mídia em Botucatu, né? E ele só foi fortalecido pelo surgimento da internet. Agora vocês todos estão no Facebook, por exemplo, né? No YouTube. Mas o rádio, qual é o coração dessa geração de conteúdo? O rádio. A voz ainda continua sendo o acesso mais rápido de informação, né? A leitura, enfim, ela demora um pouco, mas ouvir é uma coisa muito rápida, né? Acho que é talvez por isso que o rádio sempre se renove. E o rádio na cidade, ele teve um papel aglutinador da cidade nos grandes eventos. Quer ver um? A luta pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Foi o rádio que tocou. Foi o rádio. Os jornais naquela época era a Folha de Botucatu e o Correio de Botucatu. Quando nós tivemos as regionais administrativas, que era um sonho, e foi um período muito curto com os escritórios regionais de governo, eu me lembro também que houve reuniões em emissoras de rádio com essa função. O Centro Acadêmico de Botucatu, além da função da faculdade, né, ter sido discutido lá no antigo auditório da Rádio F8, lá na Marechal Deodoro, também o Centro Acadêmico foi criado lá. Me lembro que outras instituições, o Rotary e outras instituições, nas suas reuniões iniciais, elas aconteciam exatamente naquele auditório, porque faltava auditório na cidade de Botucatu. A comissão que a Câmara montou de luta pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a primeira, antes do Jânio Quadros criar, aconteceram duas criações, a do Jânio Quadros e depois do Carvalho Pinto, que transformou aquilo num projeto de faculdade de cunho biológico, né? Ciências médicas e biológicas. Mas antes de acontecer a criação pelo Jânio Quadros, havia uma comissão que se reunia onde? No auditório da F8. Isso eu acompanhei, né? Eram vereadores,
o Peduto era o prefeito, os vereadores precisavam de um auditório e se reuniam lá, né? Depois vocês, na década de 80, também fizeram um movimento forte pelas diretas, as reuniões foram lá. Teve algumas reuniões que foram lá, um dos debates, dos primeiros debates da redemocratização também aconteceram lá, enfim, ela foi um ambiente extremamente... O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se eu me lembro, uma das suas primeiras assembleias também aconteceu lá, algumas reuniões, né, de Associação dos Docentes também aconteceram, pelo menos é o que eu escutei de fácil história. Acesso, né, um lugar bem localizado, é uma pena que esteja fechado hoje. Ô João, o rádio em Botucatu começou lá atrás e teve muitos donos, né? Teve a elite industrial de Botucatu e também comercial, depois vem o Ademar de Barros, depois vem o Plínio Paganini, Vanderlei dos Santos e o Panhose. Como é que é essa história aí? Bom, no princípio a rádio era a sociedade anônima, né? A rádio emissora de Botucatu era uma sociedade anônima formada por ações em que a cidade se movimentou para conseguir reunir capital e montar uma emissora de rádio. E a maioria das ações eram, não era a maioria tipo metade mais um, era uma maioria. Era pulverizado. Era pulverizado, mas tinha quem tivesse o maior número de ações. Era o Emílio Peduti. Ele pode ser considerado o fundador da primeira emissora, da rádio emissora de Botucatu. E da segunda também, que é a Municipalista. Da segunda também é a Municipalista. Que agora é de propriedade do Vanderlei dos Santos. Dos Santos, E o que aconteceu? Isso foi o Tacílio Paganini que me contou, que era funcionário da indústria BAC. Ele era cobrador de luz, né? E chegou numa ocasião, o Sídraco Bach chamou e falou: Tacílio, você faz o seguinte, você vai localizando quem queira vender uma ação e ofereça tanto para cada ação e eu vou comprar. Ele queria se tornar o principal acionista, o Sídraco Bach. Eram 3 irmãos, né? Domingos Bach, Hermínio Bach e Sídraco Bach, descendentes do Petrarca Bach. E assim o Tacílio fez. Ele me contou isso um pouco antes de morrer. Ele falou, eu fui, comprei, chegou uma altura, ele falou, pode parar, que nós já temos maioria. E no dia 7 de setembro de 1941, houve uma assembleia onde o Sídraco assume a superintendência. E o Emílio Peduti, com o grande acionista, fundador da emissora, ele passa a fazer parte como presidente da sociedade. Essa foi a primeira história. Depois disso acabou, a família Bach entrou em crise e vendeu para o Geraldo Pereira de Barros. O Geraldo Pereira de Barros, eu não sei se a gente tem tempo, mas é interessante porque eles montaram aqui na cidade um centro de edição de jornais para toda a região e chamou a esse centro como Correios Associados, tipo Diários Associados, chamou Correios Associados. Quando eu entrei na rádio ainda tinha Correios Associados. Parece que fazia jornal até de Jaú, né? Fazia de Jaú, de São Manuel, fazia de Agudos, fazia de Botucatu, o objetivo deles era chegar ao domínio político eleitoral de toda essa região. E eles criaram uma gráfica bem sofisticada e mantiveram durante algum tempo. Depois resolveram vender e venderam para foi nessa época que eles compraram a rádio emissora de Botucatu, né? Foi em 49 e eles ficam até 59 quando Plínio e os irmãos Paganini assumem o controle acionário numa determinada altura de 1958. Assume o controle acionário. João, nós já estamos aqui conversando com o João Carlos Figueroa, autor de diversos livros da história de Botucatu. Para a gente encerrar, faltam poucos minutos, nós não falamos da história da energia elétrica. O antigo presidente da CPFL, sempre que vinha aqui à cidade de Botucatu,
que é para benefício em escola, hospitais, sobretudo lá no Hospital do Bairro, ele falava que nós éramos um dos berços. Botucatu, acho que Jaú, Dois Córregos, não lembro, era o berço da CPFL, da Companhia Paulista de Força e Luz. E você citou a família Bach, e entre outros, que foram pioneiros nesse tipo de energia. Botucatu se deu ao luxo de ser uma das primeiras cidades a ter energia no Brasil. Como é que é essa história? A energia elétrica de Botucatu começou a ser gerada e distribuída em 1907 pela Companhia Energia Elétrica Botucatu. E ela pertencia a Manfredo Antônio da Costa, que foi o criador da CPFL. O Manfredo Antônio da Costa, interessante, ele era um engenheiro ferroviário. E ele viu as possibilidades de ganhar dinheiro fazendo empreitadas nessa região quando veio para cá. E ele conseguiu a concessão da Câmara para criar uma companhia de energia elétrica. Já havia tentativas, existiam tentativas desde o século XIX, 1898, que a Câmara concedia, mas ninguém fazia. Concedia e a empresa não conseguia realizar. Ele realizou em 1904, ele consegue a concessão e se associa com algumas famílias, entre elas a Cardoso de Almeida, né? Ao padre Pascoal Ferrari. Se associa também para montar a Companhia Energia Elétrica Botucatu. E montam essa companhia com base nesses capitais e uma empresa ligada à GE do Rio de Janeiro, chamada Casa Dodds Words. Até gerou um prefeito para o Rio de Janeiro e tal. E ela forneceu o equipamento. E esse equipamento foi instalado no véu de noiva, que era a primeira geradora. Primeira geradora de Botucatu. Ocorre que eles tinham uma concessão. Depois disso tem uma outra história. Em 1912, eles fundam a Companhia Paulista de Força e Luz, transferem o escritório para São Paulo, mas continuam comprando geradoras e distribuidoras de energia no estado todo. Aí crescem. Isso veio a crescer mais em 25, quando os americanos compram a CPFL. E eles criam uma empresa de fachada brasileira. Acho que era Westinghouse que eles chamaram, né? Não, tinha um outro nome. Eu não lembro o nome todo, mas ela estava legalizada diante do governo para poder adquirir, crescer, né, para poder ser considerada uma empresa brasileira. E foi com essa empresa de fachada que os capitais americanos acabaram comprando a maior parte das geradoras no interior do estado. Porque houve em 24 e 25, houve uma seca muito grande, e a seca acabou quebrando o capital das empresas municipais. Eram todas municipais. Então não tinha água. Não tendo água, não gerava energia elétrica. Não gerando energia elétrica, não entrava dinheiro, a empresa quebrava. Eles iam e compravam. Então em 25 eles compram uma boa parte dessas empresas, se tornam maior, mas eis que em 27 surge lá um italiano com uma mega indústria em Botucatu e resolve ele produzir energia elétrica, é o Bach. E ele cria o que é hoje usina Salto do Lobo e começa a distribuir sem concessão energia excedente. Ele usava uma parte ali onde hoje é o Colégio Vitória, né? Ele usava uma parte e vendia o resto, né? Ele vendia pela metade do preço, concorrendo. Era um capitalismo de livre concorrência. Ele não estava entendendo que ele já estava encostando, resvalando num capitalismo monopolista, não é, que não tolerava a concorrência. E ele era muito forte. E ele sofre uma ação da CPFL contra essa intrusão dele no mercado de energia elétrica em Botucatu, mas ele ganha. Isso vai de 27 a 37 essa luta. E ele ganha, e a Companhia Paulista de Força e Luz se retira de Botucatu, desmonta as máquinas do véu de novo e vai embora para São Paulo. E vai embora para Campinas também. E com isso ele fica, mas ele fica pouco tempo, porque ele morre em 40. Ele morre num hospital em São Paulo,
né? E de 40 a 47, e 40 a 47, quando os filhos começam a liquidar com o patrimônio, porque não aguentavam pagar, essa administração feita pelos 3 filhos acaba não dando resultado, eles entram em crise e fecham a indústria, vendendo uma parte para uma indústria de tecelagem de Sorocaba. Legal, que daí dá origem ao grupo Votorantim. Mas, João, já deu os nossos 30 minutos, imagino que muita gente está gostando dessa conversa, sobretudo que tratamos de assuntos sobre misticismo, a história de Botucatu, enfim, um conjunto de informações muito interessantes, mas outros assuntos devem nos pautar nos próximos dias, e eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente, especialmente nesse período de aniversário da cidade, e espero de coração que no ano que vem você esteja com muita saúde para a gente continuar falando a respeito da cidade de Botucatu, que é uma coisa que tem um apreço, vale ouro no seu coração. Se Deus quiser. Muito obrigado para a Clube, obrigado para todos os funcionários da Clube, obrigado para você, que é um parceiro que eu sempre tive na imprensa de Botucatu, né? Que me convidou em momentos importantes e que me deu a oportunidade de escrever para os botucatuenses. Obrigado, João. A gente volta a falar, sim, em outras oportunidades com você. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado das histórias e da conversa, das pesquisas que o João Carlos Figueroa fez ao longo de todo esse período de sua vida, sobretudo esses últimos 30 minutos, onde ele dividiu o conhecimento. E a gente continua ainda ouvindo outros personagens todos os sábados, no mês de abril, aqui no Jornal da Clube, dividindo com vocês, que chegaram agora na cidade de Botucatu, um pouco da história que muita gente não conhece. O nosso motivo e a nossa alegria é dividir esse conhecimento. Bom dia a todos. Quem compra na Comercial B&B concorre a prêmios em dinheiro, que poderão chegar a 700 mil reais. E lembrando que a B&B é a loja que mais tem dado prêmios em dinheiro em Botucatu e região. Então não perca tempo e confira essas ofertas. Tubo Tigre 4 polegadas, R$109. Bela Ducha Lorenzetti, R$65,90. Gabinete para cozinha de 1,5 m, R$499. E lembrando que para sua construção ou reforma, a B&B tem o melhor em acabamento. Promoção Dinheiro na Mão da Comercial B&B, onde você compra, economiza e pode ganhar dinheiro. Rua Floriano Simões 230. Telefone 3815-1900. Vila dos Lavradores. A construtora Reinaldo Henrique Engenharia tem o orgulho de apresentar o mais novo complexo comercial e residencial de Botucatu, Le Grand Chaillot, um moderno edifício na Avenida Vital Brasil, um dos pontos mais charmosos de Botucatu, com áreas comerciais no terreno e ampla área de lazer, com piscina coberta e descoberta, ambas aquecidas, sauna, quadras poliesportivas, campo de minigolfe, salão de festas, academia, salão de pizza, cinema, playground e soul wine. 2 torres, uma exclusiva com 4 apartamentos por andar, todos com 3 suítes, e outra torre com 1 e 2 dormitórios, sendo 4 unidades premium por andar. Procure seu corretor de confiança nas imobiliárias de Botucatu. Le Grand Chaillot, mais uma obra com a qualidade Reinaldo Henrique Engenharia. Seven Motors, confiança, credibilidade e excelência. Sua concessionária Premium proporciona confiança, credibilidade e excelência no atendimento, entregando o que há de melhor para os seus clientes. Faça uma visita na Avenida Deputado Dante Delmanto 2833. Confira parte do estoque no site sevenmotors.com ou pelo telefone 3813-7707. Seven Motors, sua concessionária Premium em tudo.